do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 2 e versículo de número 19, que diz assim: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos Deus dando uma direção para José. Deus dizendo para José: José, é tempo de regressar para a terra de Israel. Pode retornar, por quê? Porque agora você está em paz, porque agora você vai estar tranquilo. Você está em paz porque Herodes já morreu. Deus sabe, irmãos, o que é melhor para a nossa história. Deus sabe qual é a direção que nós precisamos seguir. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender o tempo de Deus. Eiramandarai. José havia entendido que ele não poderia sair do Egito enquanto não fosse o tempo de Deus. Eu sei que tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós queremos tomar atitudes. Nós queremos ir para alguns lugares, fazer algumas coisas, mas temos que entender que tudo no tempo de Deus é perfeito. Temos que aguardar a direção de Deus. José nos deixa aqui realmente algo que nós temos que aprender, que é esperar, aguardar em Deus. Ele esperou a resposta de Deus. No Salmo 40 vai nos dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. José soube esperar com paciência. José só saiu do Egito quando o anjo do Senhor falou com ele em sonho, dizendo: é o tempo, pode ir em paz, pode ir tranquilo, porque aquele que queria matar o projeto, aquele que queria matar a Jesus, não está mais vivo. Ramandorabacantarai. Aqui nós vemos a importância de uma pessoa que escuta a voz de Deus e que toma as direções direcionada por Deus. Porque tomar a direção por si mesmo, irmãos, não é difícil, não é fácil, mas as consequências chegam. Agora, aguardar na resposta de Deus não é fácil, porém, é o melhor que se deve fazer. Aqui você observa um grande aprendizado. José aguardou, José compreendia: eu tenho um propósito que não é meu, é de Deus. Porque Jesus não era um propósito de José e de Maria, não foi José e Maria que pediu, mas foi Deus que deu. Foi Deus quem confiou Jesus aos cuidados de José e de Maria. Assim como Deus também te confiou alguns propósitos e projetos que não são teus, mas são dele. E se você se precipitar, você pode estragar tudo. Então, por isso, aqui nós aprendemos que quem tem um grande projeto de Deus tem que saber aguardar, tem que saber esperar. Nós vivemos, irmãos, em um tempo, em uma geração que não sabe aguardar. As pessoas não querem mais aguardar na palavra, as pessoas não querem mais aguardar a direção de Deus, querem fazer as coisas, sabe? Uma coisa atrás da outra, tomar atitude, direção, sem Deus mandar. Aí depois não pode querer cobrar de Deus, arabacantarai, aquilo que Deus não mandou a pessoa fazer, a direção que Deus não mandou a pessoa tomar. José aguardou e o anjo do Senhor disse: agora é tempo. Se você aguardar, você vai tomar as direções no tempo certo. E tudo no tempo de Deus é o que, irmãos? É perfeito. Declare comigo: eu vou aguardar na direção de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. Eu vou aguardar na direção de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus, ele traz a direção para a sua vida. No tempo de Deus, ele te mostra a direção que você deve seguir. Agora, Maria e José teriam paz para criar o menino, porque Deus mostrou para eles que era o tempo de retornar. Aí você observa que José, ele mesmo assim ainda teve um cuidado. Ele não foi para a Judeia porque ele ficou sabendo que Arquelau reinava no lugar de seu pai, no lugar de Herodes.
E este Arquelau aqui, que era filho de Herodes, ele herdou os traços violentos de seu pai. Ou seja, ele também não era uma pessoa boa. Mas por que que José, ele teve a sabedoria de não ir para a Judéia, mesmo quando Deus mandou ele regressar, ele voltar? Porque ele andava debaixo da direção de Deus. Deus preveniu a ele, mostrou para ele qual era o caminho que ele deveria seguir. Qual era o caminho, irmã? Ele deveria ir para Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Tudo fazia parte de um propósito. Então, quando nós carregamos o propósito de Deus, nós temos que entender que a direção quem vai nos dar é Deus. Quem vai nos mostrar o que nós devemos falar é Deus, o que nós devemos fazer é Deus, para onde a gente deve ir é Deus, Arabai. Tem pessoas aqui que Deus está lhe alertando e dizendo: se você andar segundo a minha direção, tudo vai dar certo. Mas se você tomar sua própria direção, não queira depois cobrar de mim a direção que você próprio tomou. Porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. Deus é perfeito em tudo que ele faz. E ele não nos força a tomar a direção dele nem a guardar nele, não. Ele nos dá livre-arbítrio. Mas junto com o livre-arbítrio também vem as consequências das direções que são tomadas sem Deus mandar. Que você entenda de uma vez por todas: você não anda mais pelo que você quer. Antes de servir a Deus, você fazia o que você queria, o que dava na telha da sua cabeça. Hoje eu vou para tal lugar, você ia. Hoje eu vou fazer tal coisa, você fazia. Mas hoje já não é mais assim, você serve ao Senhor. Você entregou sua vida por completo a Jesus, não foi pela metade. Você entregou por completo. Então aonde você for, Jesus tem que te mostrar, tem que te direcionar, tem que guiar os seus passos. Ai, irmã, Jesus está mandando eu ir para um lugar que eu não quero ir, mas você tem que obedecer. Jesus está mandando eu fazer algo que eu não quero fazer, mas você tem que fazer. Mas não era a direção que eu achava que era certa, mas Jesus sabe o que é melhor para a sua vida. Jesus sabe o que é certo. Ramandorabacanta. Jesus sabe o que ele tem preparado para você. E os propósitos e os desígnios de Jesus são maiores e melhores do que os seus. É por isso que através dessa palavra Deus está dizendo: faça como José, aguarde na direção de Deus. Aguarde no que Deus falar com você. Você vê que José, ele só sai do Egito quando o anjo do Senhor aparece para ele em sonho e diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ou seja, agora você pode seguir tranquilo, porque aqueles que se levantavam, que estavam tentando fazer o mal contra a vida do menino, já estão mortos. Quem se levantou para tentar matar o projeto já não está mais na terra. Agora você tem paz. Você entende quando Deus te diz um não? Quando ele te diz o não, é porque ele sabe quem está tramando contra você. Quem está se levantando contra a sua vida. Deus sabia que Herodes queria matar a Jesus. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, o que é melhor para nós. Deus sabe o que pessoas têm armado, arquitetado e planejado para nos destruir. Deus sabe o que os caminhos podem nos causar. Então por isso ele nos dá a direção que ele sabe, que tem certeza que nós estamos a salvos nela. Que não vai acontecer nada na nossa vida. Porque tem caminhos, irmãos, que para o homem parece ser bom, mas no final é de morte. Tem caminhos que nós olhamos e a gente diz assim: não tem nada não. Aí Deus diz assim: cuidado, não vá por aí. Não pise neste lugar, não entre nesse caminho, porque Deus, ele sabe. Por que Deus mandou José pegar o menino e sua mãe e ir para o Egito? Porque Deus sabia quem era Herodes. Tem realmente livramentos, irmãos, que a gente não entende, mas Deus nos dá. E a gente não entende como é que Deus vai fazer, mas ele faz. Deus tirou Herodes de cena, não se preocupe não. Tudo aquilo que estiver tentando destruir os projetos de Deus na sua vida, ele vai remover do seu caminho da forma dele. Declare comigo: meu Deus vai remover do meu caminho tudo aquilo que estiver tentando atrapalhar o que ele tem na minha história. O meu Deus vai remover do meu caminho tudo aquilo que estiver tentando atrapalhar o que ele tem na minha história. E Deus remove da forma dele, não se preocupe, mas espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus para ir, espere o tempo de Deus para assinar, espere o tempo de Deus para aceitar. Cada desígnio, cada direção, cada palavra de Deus sobre a sua vida, você tem que aguardar ele dizer para você se movimentar. Ele dizer para você fazer. Tem pessoas que querem morar em outros países, em outras cidades, em outros estados, e você tem que perguntar para Deus se é o desígnio de Deus.
Porque dentro da palavra, a gente consegue observar pessoas que não pediram a direção de Deus. Não é somente para isso, mas é para tudo, irmãos. Nós temos que pedir direção. Não é só para morar em outros lugares, mas é para assinar contratos, é para fechar parcerias. Tudo isso a gente tem que perguntar para o Senhor. Senhor, é do Senhor eu fazer isso? Senhor, é do Senhor eu ir por aqui? Porque nós vemos a história, né, de Noemi e dos seus filhos e do seu esposo. Quando o marido dela, chamado Elimeleque, ele toma uma direção sem Deus mandar, sem Deus direcionar. Ele mesmo quis pegar a sua esposa e seus filhos quando ele viu que tinha fome na terra. E ele resolveu ir para Moabe. E esta direção custou a vida dele e a vida dos filhos dele. Porque na terra de Moabe morreu ele primeiro, depois morreu seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então aquilo ali custou, irmãos, a vida dele e dos filhos dele. Tem direções que realmente, se a gente tomar, não tem volta mais. Então por isso nós antes temos que consultar ao Senhor. Se Elimeleque tivesse ficado em Belém, com certeza aquilo não havia acontecido com ele. Tem direções que se a gente não tomar, nós somos poupados da morte, somos poupados do divórcio, da destruição, é isso mesmo. Mas Deus também não nos obriga a tomarmos a direção que Ele quer e nem a consultarmos a Ele. Isso cabe a nós fazer. Você vê aqui essa sabedoria na vida de José, uma sabedoria louvável. José só moveu o pé do Egito quando o anjo do Senhor disse a ele, pode ir. É essa sabedoria que nós temos que ter. É essa sensibilidade que nós precisamos ter, essa obediência. De só tomarmos atitudes e decisões na nossa história quando Deus nos direcionar. Quando Deus falar conosco, que é o tempo. Ele saiu ali de dentro da terra do Egito e foi para Nazaré, segundo a direção que Deus entregou para ele. O lugar onde Deus te direcionar, ou aquilo que Deus te direcionar a fazer, pode não ser bom aos teus olhos, mas aceite porque Deus sabe do final. Aceite porque Deus sabe o que é melhor para você. O que hoje para você pode não ser bom, amanhã você pode agradecer a Deus por ter permanecido na posição que você achava que não era boa, mas você obedeceu. Porque o profeta Samuel vai dizer isso para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitas pessoas que estão sacrificando, tomando suas próprias direções, suas próprias decisões, fazendo o que bem entende, o que bem quer nas suas vidas e depois querem cobrar de Deus aquilo que Deus não mandou eles fazer. Se a gente está debaixo da direção de Deus, Deus é responsável por nós. Mas se nós não estamos, nós não podemos querer culpar a Deus e nem podemos querer colocar em Deus a culpa daquilo que a gente que tomou a direção. Então aquilo que você tomou a sua direção, você precisa entender que a consequência ela chega. Mas se você for obediente à voz, à ordem, o direcionamento, ao desígnio do Senhor, e compreender, não, Deus, Ele falou comigo, me deu uma direção, mandou eu aguardar, eu vou aguardar. Mandou eu esperar com paciência, eu vou esperar. Deus mandou ir por aqui, eu não tô entendendo, eu não queria ir, mas eu vou. Faça tudo como Deus te mandar, como José fez, porque não tem como dar errado. Tudo deu certo para José, para Maria e para Jesus, por quê? Porque houve uma obediência da parte de José. Escute a voz de Deus, mas não somente escute, obedeça. Porque tem gente que pede para Deus falar, pede a direção, Deus dá e não obedece. Então, o importante não é somente ouvir a voz de Deus, mas é obedecer os desígnios que Ele tem para sua vida. Declare comigo, eu não vou somente ouvir a voz de Deus, mas eu vou obedecer. Eu não vou somente ouvir a voz de Deus, mas eu vou obedecer, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Deus e meu Senhor, por esta palavra. Pai, como é bom ouvir tua voz. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor direciona os passos daqueles que guardam a fidelidade para contigo, Pai. É bem verdade que tem direções que nós pensamos que são boas. Tem caminhos que nós pensamos que são bons, mas o final é de morte, Pai. O Senhor sabe o que realmente é bom para a nossa vida. E eu peço, como o Senhor direcionou a José, nos direciona. Mostra o caminho que nós devemos ir arrasto, que nós devemos seguir, meu Pai. Não deixe a gente se precipitar, tomar direção indo para a direita ou para a esquerda, assim o Senhor nos mandar. Mas que a gente venha tomar a direção certa, correta, como o Senhor nos ordenar. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar,
libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles, Pai, que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor possa tomar cada pedido de oração aqui nos comentários, curar, libertar, restaurar, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O mesmo Deus que deu a direção certa para José é o Deus que vai te dar a direção. Se você aguardar nele, espere com paciência no Senhor, porque a direção de Deus sempre será melhor do que a sua precipitação. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.